Alegria, alegria, estamos juntos aqui para poder começar o podcast. É a primeira vez que a gente está fazendo esse podcast e eu estou muito feliz com a estreia desse podcast, que é o podcast da Escola de Heróis. A minha ideia aqui é efetivamente entrevistar pessoas que estão querendo trabalhar com mentoria, com terapia, com desenvolvimento humano, ou já trabalham nessa área e estão tendo grandes resultados. E principalmente eu quero falar para pessoas que às vezes têm alguma questão emocional que está sendo travada, que está travando a vida profissional, que está travando outras áreas da própria vida. Então, diante disso tudo, eu vou trazer várias pessoas aqui para poder a gente entrevistar, para poder a gente conversar e também vou fazer uma série de sessões para que vocês possam conhecer mais de perto a metodologia da Escola de Heróis. Fazendo uma breve apresentação, eu sou o Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis. Ao longo dos últimos anos, treinei mais de 100 mil pessoas, visitei 50 países e formei inúmeros terapeutas e mentores. Eu ajudo terapeutas e mentores a lotarem a agenda de clientes, impactarem vidas, fazendo um negócio online de desenvolvimento humano. E hoje eu trago ela aqui, que é a Thaís. Thaís é a nossa mentorada e ela desenvolveu junto com a gente um programa que se chama o Método Easy. Ela trabalha com emagrecimento saudável e eu quero que você conheça um pouco mais da história da Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda. Pode contar para o pessoal a sua história, por favor. Olá, tudo bom? Eu estou extremamente emocionada de estar aqui hoje com você, Diogo, com a Escola de Heróis. Muito obrigada por tudo que vocês têm proporcionado na minha vida. Eu sou terapeuta, especialista em emagrecimento para mulheres empreendedoras cristãs que querem ter mais intimidade com seu corpo, avivar o seu casamento e emagrecer com estilos de vida saudável. Mas nem sempre foi assim, né? Ao longo dos últimos anos, eu venho ajudando essas mulheres a reconquistar sua autoestima, autoconfiança. Eu mesma já eliminei 25 quilos, mas antes disso tudo, eu vinha tentando emagrecer com tudo. Via tudo que eu via, eu queria colocar em mim, tentando emagrecer. Já tomei alguns remédios e nada dava certo. Foi aí, um dia, que eu peguei o meu esposo não me olhando da forma como eu queria que ele me olhasse. Então, eu olhando no espelho já não estava mais me reconhecendo. E eu falei assim, alguma coisa eu tenho que fazer. Teve uma vez que eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei, botei uma camisola diferente e meu esposo chegou do serviço e eu fiz o jantar especial, esperando que ele me olhasse, olhando ali, esperando o olhar dele para mim. E ele pegou, jantou e foi dormir e nem sequer tinha me visto. Parecia que eu era uma mulher invisível ali. Eu lembro como se fosse hoje que naquele dia eu fui dormir chorando, perguntando por quê, me achando feia, acima do peso. E quando eu levantei, eu falei assim, não, tem que mudar. Foi o dia do basta. E primeira coisa que eu fui no salão, mudei meu cabelo. Então isso já reconquistei um pouquinho da minha autoestima e fui procurar algo que eu poderia fazer para emagrecer. Porque dieta e academia eu começava e parava. Então não estava dando mais certo para mim. Foi aí que eu tive acesso, primeiramente gratuito, de algumas técnicas internacionais. E isso eu fui incrementando e comecei a emagrecer, eu fui meu próprio laboratório. Comecei a emagrecer, e fui gostando tanto disso que eu me especializei. Foi aí que eu conheci a Escola de Heróis e incrementei tudo que a Escola de Heróis ensina, o Diogo ensina, dentro do meu próprio método Easy, que significa intimidade, sexualidade e emagrecimento. Muito legal isso, Thaís, porque você trouxe as siglas do seu nome para poder desenvolver um método e assim isso se tornou um diferencial. E quando você faz isso, né, você que é mentor, você que é terapeuta, você cria o próprio nome, você cria um próprio método, as pessoas passam a olhar para aquilo como uma novidade. O que acontece? Se você falasse que você é nutricionista, ou se você fala que você é coach, ou se você fala que você é psicólogo, as pessoas já têm na cabeça uma mentalidade de preço, uma mentalidade de quanto que elas devem te pagar, e elas podem achar aquilo um pouco caro, um pouco barato, dependendo do que você for cobrar. Quando você cria o próprio nome,
você faz com que as pessoas não entendam direito o que você está fazendo, do que você está falando. Será que é nutrição? Será que é coaching? Será que é psicologia? Como é que ela faz essas pessoas emagrecerem? Então, quando você coloca o próprio método e você explica o próprio método, isso cria na pessoa uma valorização, porque ela não sabe qual é a caixa de preço que ela vai colocar você. Então ela automaticamente, ela compreende que é uma coisa diferente, ela te valoriza e isso faz com que você possa cobrar o preço que você quiser por aquele serviço. A pessoa ela não vai conseguir entender, então ela simplesmente não coloca em caixa nenhuma, ela simplesmente ela te valoriza e ela paga aquilo que você quer. Então isso é uma coisa muito legal, você ter colocado um diferencial que é o teu próprio nome e criar uma estrutura, né, dentro das siglas aí dessas letras, um significado com o teu próprio nome. Gostaria que você falasse para o pessoal que quer emagrecer, que você desse 3 dicas para o pessoal que quer emagrecer. O que você fez para emagrecer? A gente sabe das dificuldades que as pessoas têm de emagrecer, que muitas vezes fica um efeito sanfona, vai e volta, vai e volta. Eu tive a oportunidade de atender como psicólogo, como terapeuta, inúmeras pessoas que emagrecem, fazem a bariátrica e depois voltam 3, 4, 5 vezes ao peso anterior do que era antes da própria cirurgia bariátrica. E eu queria que você desse 3 dicas aí para que as pessoas pudessem aplicar na vida delas de uma forma saudável, por favor. Ótimo, Diogo, é verdade. Porque normalmente as pessoas que querem emagrecer, eu mesma já passei por tudo isso, eles passam pelo processo. Vou procurar um nutricionista, vou procurar uma academia, vou fazer até procedimentos como a bariátrica, como você disse, lipo, e acabam engordando tudo de novo. Isso porque ela não mudou ali uma chavinha, que eu costumo dizer, um reset, ela não resetou, então ela não conseguiu o emagrecimento definitivo. Ela foi não foi na raiz, ela foi ali fazendo um paliativo. E o que eu dou de dica que eu usei em mim e que você pode estar usando também, quem esteja aí escutando a gente, querendo emagrecer? Primeiro, você tem que alinhar a sua espiritualidade, o seu corpo e as suas emoções. As emoções é o cargo principal. A emoção é onde tudo gira ali em torno dela. Então, o nosso corpo não digere somente os alimentos. Tudo isso tem que estar interligado. A terceira dica é a gente tem que ter rotina. Tudo a hora de acordar, a hora de se alimentar. E a terceira é você se alimentar com felicidade, porque a gente está colocando um alimento saudável, gostoso dentro do seu corpo. Tudo que a gente faz, se a gente fizer com obrigação, isso aí você não consegue o seu emagrecimento definitivo. Quando você leva para um estilo de vida, muda o jogo. Legal, legal pra caramba isso que você está falando. Eu tenho até um caso que é muito interessante sobre emagrecimento, que eu lembro que era um homem que ele queria emagrecer e não conseguia emagrecer, fez cirurgia bariátrica, mesmo assim não conseguiu emagrecer, e ele veio para o meu atendimento terapêutico. E quando ele começou a trabalhar comigo, eu pedi para ele lembrar de alguma coisa na infância. E ele falou que aos 5 anos de idade, ele estava comendo e a mãe falava, olha, come até o final, senão a mamãe vai embora. E ele começou a fazer ali coisa de criança, eu não quero comer, eu não quero comer, eu não quero comer. E a mãe virou para ele e falou o seguinte, você não quer comer não? Ela foi simplesmente até o quarto, pegou uma bolsa, como se fosse uma mala, colocou a roupa dentro daquela mala, né? Pegou a mala, colocou em cima da mesa onde ele estava comendo e falou, se você não comer, a mamãe vai embora, agora é sério. Então, quando ele começou o processo de engordar, de uma forma inconsciente, era a busca pelo amor dessa mãe. E a busca pelo amor dessa mãe era comendo. Então, realmente, o que você falou faz todo sentido, porque a gente ingere emoções. Tanto que, às vezes, a gente come uma comida maravilhosa, mas, às vezes, você briga com o marido, briga com a esposa, briga com o namorado, e, cara, aquele restaurante pode ser o mais caro do mundo, pode ser o mais bonito do mundo, a melhor comida do mundo, mas a pessoa, às vezes, se sente mal a partir dali, porque, emocionalmente, ela não estava ingerindo um alimento bom, em harmonia, né, em paz, bem, vamos dizer assim. A pessoa simplesmente estava mal. E então
isso que você está falando tem tudo a ver com essa história e tem tudo a ver com as dicas que você deu. Bom, eu quero que você fale um pouco mais da tua relação com essa questão religiosa, com essa questão da igreja e como que essas técnicas elas podem ajudar as pessoas dessa área. Lembrando que tem muita gente, às vezes, na área evangélica ou cristã, que às vezes nem sabe o que é uma psicoterapia breve, e às vezes a pessoa tem preconceito, às vezes a pessoa nem sabe o que é uma dinâmica familiar, e ela pode efetivamente ter uma grande transformação na vida dela com essas técnicas. Então, o pessoal que está aqui ouvindo a gente tem muitos evangélicos, muitas pessoas, às vezes, que escutam falar de técnicas de psicoterapia breve e às vezes tem preconceito. Gostaria que você falasse como é que isso agrega ao público religioso e o teu contato com esse público religioso, por favor. Ótimo, Diogo. Eu sou cristã desde o ventre da minha mãe, que eu costumo dizer. Meu pai é pastor, minha mãe missionária. Então, eu cresci no berço evangélico. Quem é cristão sabe como que a gente pronuncia dessa forma. E quando eu vim conhecer todas essas técnicas que a Escola de Heróis trabalha, eu primeiro, como eu não era é uma coisa, quando a gente está no meio evangélico, tem algumas, como que eu posso dizer, relações, alguns procedimentos que é um pouquinho fechado, certo? E eu também fui buscar, sempre que eu sempre estudei muito, sempre gostei de aprender, não ficar pelo que você aprende e acabou, ficar fechadinho ali numa caixinha. Então, eu posso dizer que eu amplio os horizontes. Então, fui estudar o que é, como é que faz, qual é o procedimento. E depois que eu conheci, eu apliquei em mim. O meu primeiro contato foi através da Escola de Heróis. E você pode ver que depois que você aplica, como você sabe, como que veio da sua infância, crenças que ficam ali te atrasando, no meu caso, que eu trabalho especialmente com emagrecimento e com mulheres, crenças que mulheres que não podem, tem o peso dela, o sobrepeso dela, tá ali carregado de emoções. Então ela não pode simplesmente fazer uma dieta e tentar emagrecer. É muito mais a fundo, a camada é muito mais a fundo. Então quando eu, como uma cristã, coloco essa visibilidade nessas terapias, elas conseguem ter mais segurança de saber, nossa, ela é uma evangélica, é uma cristã, aplicando isso, olha como isso me ajudou. Então, assim, eu tenho certeza que assim, o meu posicionamento como cristã, como terapeuta, aplicando essas terapias no meio evangélico, faz toda a diferença. Eu estou trazendo aqui para todos nós uma terapia que pode te ajudar a restaurar casamentos, porque eu também falo muito da sexualidade, quando a gente está com a autoestima muito baixa. Então, a sua intimidade com o próprio corpo e tudo integrando corpo, emoções e espírito. Muito bacana isso, porque existem casais, às vezes, até mesmo às vezes dentro de um cunho religioso, né, dentro de uma igreja ou às vezes dentro de um centro espírita, onde as pessoas ali são o melhor casal do mundo. Só que eu sempre falo que as pessoas elas ficam sempre na sala de estar quando se apresentam para as outras, principalmente casados. E dentro de casa é que acontecem os bastidores. E quando a gente atende as pessoas como terapeuta ou como mentor, a gente realmente não está ali na sala de estar. A pessoa diretamente ela vai até o banheiro, né? Vamos dizer assim. Ela abre o banheiro pra gente, ela fala as suas intimidades. E eu vou trazer aqui um caso que uma vez eu atendi um homem que estava 5 anos não tendo relações sexuais com a esposa. Ele nunca tinha traído ela nunca tinha traído ele. E o principal motivo que ela não queria ter relação sexual com ele é que a obesidade dela acabava com a própria autoestima dela. Então, ela se sentia tão mal, que ela não conseguia se ver pelada, ela não conseguia mostrar para o marido o próprio corpo, e essa pessoa se escondeu por 5 anos. E muitas pessoas, às vezes, da sociedade, que não têm essa visão terapêutica, essa visão um pouco mais aprofundada do ser humano, poderiam falar assim, por que não trocou de mulher? Por que não foi para outra? Por que esse cara não deu
uma bimbada fora do casamento, né? Por que ele não pulou a cerca? E a resposta é muito simples, porque tem amor. Dessa forma. E eu acredito plenamente que quando tem amor, tudo é possível. Eu sempre, quando vou atender algum casal, eu dou o exemplo da água benta. A água benta na igreja, né, existe uma crença de que se você tiver essa caneca toda cheia de água benta e ela for até o final e ficar uma gotinha só de água benta, quando você coloca água comum, aquela gotinha é capaz de contagiar toda a água em água benta. E assim é o amor, que foi o que aconteceu com esse casal. A gente começou a trabalhar e eu comecei a falar com esse homem que talvez o caminho não fosse tentar convencer a esposa a ficar com ele, a ter relação sexual. Talvez não seja ser agressivo com ela, porque ele já tentou isso por 5 anos e não deu certo. Talvez seja criar possibilidades. Então eles criaram a primeira possibilidade, que foi levá-la a um médico, depois levá-la a um psicólogo, depois levá-la a um psiquiatra. Ela começou a fazer programas com ele, onde eu falei, olha, busque a amizade. Ao invés de vocês serem inimigos dentro de casa, busquem a amizade. E assim eles começaram a sair, ver um cinema, ver um teatro, começaram a voltar a namorar. Porque o que acontece com os casais? Com o tempo, o amor vai se transformando, com os filhos, o amor vai se transformando. Então, se o casal não consegue, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, sair para poder falar deles, e não dos filhos, e não dos problemas, mas falar deles, se isso não acontecer, o encanto vai embora. E eu sei disso por quê? Porque eu atendo muita gente. E eu sei o quanto que os relacionamentos afetivos, às vezes, na frente dos parentes, ou na frente da igreja, ou à frente do lugar religioso, é uma coisa e dentro de casa é outra. Então eu quero ouvir de você, quando se fala de sexualidade, quando se fala de questões ligadas ao sexo, como é que as pessoas encaram isso? Você, nos seus atendimentos, você ainda sente muito tabu, principalmente na parte dos evangélicos e na parte das pessoas que você atende? Como é que você vê isso? Sempre tem muito tabu. A gente precisa ir com tranquilidade, com delicadeza, porque é um assunto ainda muito, vamos dizer, a mulher hoje, a menina ontem, que foi criada ali no berço evangélico, então tem muito tabu quando fala de sexo. Talvez para algumas pessoas que eu atendo, algumas pacientes que eu já atendi, sexo é um pecado. Nem algumas coisas não podem ser feitas, algumas coisas não podem se falar. Então, para aquela pessoa que veio em um padrão se abrir com a outra, a gente precisa ir com tranquilidade, com delicadeza. Eu mesma passei por um período, aquele período que eu falei logo assim que começamos, eu tinha vergonha, eu casei em 2016, conheci meu esposo. E começo de casamento, evangélica, eu e ele, então tudo novo. Eu tinha vergonha do meu corpo, porque assim como a maioria dos casais, assim que casou, engordou mais um pouquinho. Então eu não podia falar para minha mãe, eu morria de vergonha de falar, mãe, eu não tô namorando com meu esposo não tá me olhando. Com quem eu vou falar? Vou falar com a pastora? Se eu não conseguia falar com a minha mãe e com a minha amiga? É claro que eu não tinha com quem falar. E as emoções mal digeridas, o corpo físico vai alertando, no meu caso eu ia engordando, certo? Eu também atendi uma paciente que ela disse para mim, Thaís, olha, eu não sei o que fazer, já fiz de tudo para emagrecer, sendo que eu não consigo namorar com meu esposo de luz acesa, eu não sei o que fazer, eu me sinto horrível. Eu falei, vamos começar primeiro tirando essa visão sua, por quê? Quando casamos, somos uma só pessoa. Então, eu costumo dizer que seu esposo te olha da mesma forma que você está se olhando. Quando eu mesma estava me olhando de um modo, nossa, eu tô feia, tô com sobrepeso, procurando os defeitos em mim, é claro, meu esposo nunca disse isso, mas é claro que ele também olhava desse jeito, que eu não conseguia me ver como eu sou,
como eu era, na verdade, eu gostar de mim primeiro, porque o emagrecimento, um estilo de vida saudável, é um ato de amor próprio. Você cuidando do seu templo, que é o nosso corpo. E muitas mulheres ainda têm esse tabu de não conseguir se relacionar, conversar com seu parceiro, saber do que uma pessoa mais gosta, do que ele gosta, conseguir gostar do seu corpo, assim mesmo, gostar do seu parceiro e os dois, por que não? Entrar no estilo de vida saudável, uma harmonia ali para o bom convívio dos dois. Muito bom, Thaís. Então a gente falou aqui sobre emagrecimento, né? A gente falou aqui sobre sexualidade. E qual o recado que você poderia dar para uma pessoa que está tentando emagrecer há tanto tempo e ela não está conseguindo? Quero desde já aqui te elogiar por você ter aqui compartilhado, né, questões da tua vida pessoal. Quero te elogiar também por você ser uma profissional com uma boa desenvoltura de comunicação, uma capacidade incrível de contagiar as pessoas com o teu sorriso, com tudo aquilo que você fala. Então, eu gostaria que você deixasse aqui um recado para as pessoas que realmente querem emagrecer, mas que passam por todo esse drama. Porque, assim, é mudança de hábito. Então, a mudança de hábito, ela não é da noite para o dia, e tem uma série de pessoas que querem, às vezes, um remédio, que é um veneno, que às vezes vai acabar com a pessoa, às vezes vai dar uma série de contraindicações, mas a pessoa às vezes ela acha que emagrecer é estalar o dedo. E eu sei que de forma saudável, o emagrecimento é uma mudança física, de rotina, de exercício físico, de alimentação, é uma mudança emocional, de ressignificação de pai e mãe, de tudo isso, de vida afetiva, e também uma mudança espiritual, porque quem é cristão sabe que existe uma passagem na Bíblia que fala que o seu corpo é templo do Divino Espírito Santo. Então, qual é aí o recado que você pode dar para quem quer emagrecer de forma saudável? O recado final. O recado que eu tenho, que eu passo para todo mundo, é você se amar. O emagrecimento vai vir porque é um ato de amor. Não fique aí falando, desejando para o seu corpo, você é horrível, espraguejando, porque isso não faz bem para você. Isso você só está deixando mais tempo. E outra, você procurar um profissional, eu estou aqui, né, junto com você, para te ajudar a ver quais são as emoções, quais são as crenças que estão fazendo você estar com esse sobrepeso. Tudo tem um propósito. Se você está com esse sobrepeso, é porque o seu corpo está dizendo alguma coisa para você. Esse sobrepeso tem um porquê. Então, nós profissionais, nós terapeutas, conseguimos saber o porquê você não consegue eliminar esse sobrepeso e ter o tão sonhado corpo dos sonhos que todas as mulheres ficam, olha, eu quero vestir um vestido mais justinho, eu quero vestir aquele biquíni, nossa, aquele tubinho, né, que na igreja a gente costuma dizer, aquele vestido coladinho, é maravilhoso, gente. Então, experimente esse prazer de ter uma vida, um estilo de vida saudável. Muito bom, Thaís. Obrigado por ter vindo aqui. Deixa o seu Instagram para o pessoal, por favor, para o pessoal seguir. Sigam a Thaís aí no Instagram. Pode deixar ali para aquela câmera, por favor. Ótimo. Meu Instagram é Thaís, com S, Thaís e Brito. Thaís e Brito. Fico aguardando você lá. É isso. Então aí a gente estreou o nosso podcast da Escola de Heróis. Eu estou muito feliz da gente ter feito a primeira entrevista com você, Thaís. Obrigado por estar aqui. Você que está aqui me assistindo, que já é aluno nosso, ou talvez você que está aqui me assistindo que nunca viu o nosso trabalho, eu quero também oferecer para quem está aí uma sessão gratuita de direcionamento de carreira. Se você é um terapeuta, um mentor, um profissional de desenvolvimento humano, uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira para trabalhar nessa área, quero oferecer para você uma sessão gratuita com a minha equipe, e é uma sessão onde você faz um diagnóstico, você vê lá um gráfico, uma ferramenta que a gente vai aplicar, e depois desse diagnóstico, para você entender onde você está, a gente também vai fazer um planejamento com você nessa sessão. Então, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, o link vai estar aqui na biografia, para que você possa fazer uma sessão gratuita com a minha equipe e assim ser direcionado para ter muitos resultados nessa carreira. É uma carreira maravilhosa, uma carreira gratificante. A gente, além de poder ser muito bem remunerado,
a gente também pode ter tempo, liberdade, qualidade de vida e, principalmente, a gente pode impactar a vida das pessoas e ser um instrumento, um canal de transformação. Então é isso. Estamos